Eu acho que existem ainda as duas coisas. Quer dizer, a gente tem efetivamente um conjunto de empresas que está muito preocupada com o tipo de impacto que a emergência da consciência desse consumidor vai ter sobre o seu negócio. Eu acho que até as empresas que foram colocadas aí na matéria são um bom exemplo dessa preocupação efetiva. E outras empresas que acabam incorporando, conscientemente ou não, esse discurso só numa perspectiva de marketing verde, talvez camuflado, mas que, de fato, à medida que a gente avance nesse processo, terão, em algum momento, que redirecionar ou repensar essa estratégia. Eu não tenho muita dúvida que, por mais que a gente tenha paradoxo, quando a gente olha a ação da empresa e o impacto ambiental que ela tem, e perceba que muitas vezes por trás de um discurso verde existe um impacto muito alto, que esse tipo de paradoxo em algum momento acaba emergindo e levando à reorientação das ações dessa empresa. Por outro lado, eu acho uma questão também bastante importante é que as empresas que atuam com essa perspectiva de trabalhar o consumidor numa lógica de consciência maior ambiental, elas estão trabalhando isso numa lógica de vantagem competitiva. Sim. E elas têm muito interesse que o consumidor se torne mais consciente. Então isso acaba gerando um ciclo que eu acredito virtuoso no sentido de levar as outras empresas para uma direção de mais sustentabilidade. E tem um aspecto também que eu acho que evoluiu nos últimos, talvez 10 ou 15 anos, que é a formação de gerações conscientes, né? Exato. Então, para gerações como a minha, e associada, comparada agora, por exemplo, aos meus filhos, a diferença é abismal, né? O que praticava-se na nossa infância em termos de preservação ou de preocupação com o que se punha fora, a economia de água, isso tudo a gente acompanha hoje dentro de casa os nossos filhos a dizerem, olha, cuide com a luz, vejam onde joga o lixo. Exatamente. Então, eu acho que essa geração é uma geração, e falo talvez da geração da juventude atual, que vai ser o consumidor de daqui a pouco, ou já é o consumidor de agora. Exatamente. A gente tem um instituto, o Instituto Acatu, que está muito preocupado com a questão do consumidor consciente, que ele reforça, ou ele ressalta muito esse papel desse novo consumidor. Ele mostra exatamente isso. É um exemplo clássico que a gente muitas vezes conversa com os alunos, essa questão de geração. Fazendo um parênteses muito pequeno sobre isso, a minha geração é a geração da funda, né? A geração do estilingue, né? Dependendo da região do país. Dependendo da região do país, que chegou, eu na verdade não cheguei a usar, mas a geração um pouquinho antes de mim chegou a usar isso, que usava isso para de repente acertar um passarinho, né? Hoje isso é inimaginável, né, por essa perspectiva. E um exemplo real, prático, é que eu já fiz funda, sei fazer uma funda, e fui comprar um garrote uma semana atrás, numa farmácia para fazer a funda, e a pessoa ficou espantadíssima, mas o que você vai fazer com isso? Né? Não era nem uma criança, aquela borrachinha, o garrote, aquela borrachinha. E aí eu explicando, não, eu só estou brincando de tiro ao alvo. Né? Mas ficou evidente esse tipo de mudança de percepção sobre a temática. Quer dizer, é uma lógica totalmente diferente em que esses adolescentes, essas crianças, os alunos de graduação, eles também já convivem com isso já na universidade. Com todos os paradoxos, com todas as questões que emergem nessa temática, eu acredito que essa é uma diferença que vai determinar a gente, de repente, avançar nas ferramentas para alcançar a sustentabilidade. E uma dessas ferramentas são esses indicadores, que o professor Hans trabalha junto a outro grupo de pesquisadores e estudantes também no Núcleo de Pesquisa e Análise de Indicadores de Desenvolvimento, o NEPAD. Vamos entrar um pouquinho nessa discussão, mas da perspectiva dos indicadores como elementos de uma metodologia de apoio ou de tomada de decisão. Como é que isso se cruza? Como é que se associam indicadores com a tomada de decisão, seja na esfera privada, na esfera pública, porque esses são elementos que facilitam a definição do agente, do gestor. Né? Exatamente nessa perspectiva que eu venho trabalhando, né? Quando a gente utiliza o termo indicadores de sustentabilidade, as pessoas muitas vezes têm a ideia de indicadores sendo um fim em si mesmo. Não, a ideia de indicadores é basicamente
derivada da ideia de sistemas de informação para apoiar o processo decisório. Eu gosto de dar o exemplo da pessoa que vai sair da sua casa de manhã e fica em dúvida, né, se vai vestir um casaco ou não. Normalmente, ele, para tomar essa decisão, ele vai olhar o termômetro. O termômetro vai dizer assim, ó, essa temperatura está alta, essa temperatura está baixa. Ou, se não olhar o termômetro, vai olhar a previsão a respeito do comportamento da temperatura. Então, a lógica de indicadores que a gente vem utilizando dentro dessa perspectiva de sustentabilidade é desenvolver indicadores que trabalhem nesse contexto de sustentabilidade, dimensão econômica, dimensão social, dimensão ambiental, dimensão cultural, como até foi ressaltado na reportagem anterior, para que, a partir desses indicadores, os gestores possam tomar as decisões mais apropriadas. Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, uma política pública, e aí a gente está falando de um gestor do setor público, o que ele tem que olhar? Ele tem que olhar o termômetro de desenvolvimento da sociedade para ver assim, essa sociedade está ou não está com febre, né? Então, o indicador é o sinalizador dessa febre ou não, o sinalizador de você ter melhorado essa febre. Então, a gente poderia até tratar o desenvolvimento como estado febril e a gente está tentando, aí, a partir dessa informação, obviamente, orientar essas políticas. Quando a gente vai para o setor privado, a lógica é exatamente a mesma, né? Então, a gente está falando de um gestor que está trabalhando ali uma ferramenta de gestão ambiental dentro de uma dimensão econômica. E o que ele está preocupado dentro da dimensão econômica? Melhorar os indicadores de ecoeficiência do seu processo, porque são esses indicadores que definem um menor impacto ambiental. Então, na medida que ele trabalha esses indicadores, observe esses indicadores na hora de tomar a decisão, a gente vai caminhar por uma gestão mais sustentável dessa organização. E tão eficiente quanto a gestão. Mais eficiente do que a gestão tradicional. Maravilha, nós estamos aqui conversando com o professor Hans Michel van Bellen, que é docente aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, lá no Departamento de Engenharia do Conhecimento, mas atua sobretudo com esse trabalho de pesquisa e investigação na área de indicadores de desenvolvimento. E você sabe que pode participar enviando perguntas pelo endereço entrando no site, né, www.oficinascad.ufsc.br, e a gente já tem perguntas aqui que foram enviadas pelos alunos e eu já quero começar a dirigir algumas dessas questões até para o professor Hans poder explicar um pouquinho melhor como é que é o trabalho que o Núcleo vem desenvolvendo e a pesquisa que vocês estão aplicando aí, desenvolvendo aí. Olha, o José, que é do Polo de Lages, tudo bem com você, José? Obrigado pela participação. Ele coloca a seguinte questão. O Núcleo de Pesquisa e Análise em Indicadores de Desenvolvimento, o NEPAD, é um grupo de pesquisa que busca compreender e avaliar o processo do desenvolvimento. Esse grupo trabalha com indicadores e esses indicadores foram criados pelo próprio grupo. Como é que é a metodologia de definição dos indicadores, Hans? Então, José, a metodologia que a gente vem trabalhando para desenvolver indicadores é, na verdade, contemplando indicadores que já foram construídos, né? Então, a gente, na verdade, não pode descartar um conjunto de indicadores muito sólidos, já existentes, tanto na dimensão social, dimensão econômica, dimensão ambiental, mas a gente está reformatando esses indicadores para que eles façam sentido para os gestores das nossas organizações. Então, a gente tem um projeto específico que a gente está trabalhando para o setor público com os municípios do estado de Santa Catarina, um projeto financiado pela FAPESC, onde a nossa preocupação é definir para essas municipalidades quais seriam os indicadores importantes para definir as políticas públicas dessas municipalidades, né? Então, nesse caso específico, a gente está contemplando esses indicadores e reformatando para esse tipo de usuário. Eu sempre digo que o indicador é importante na medida que ele faça sentido para o usuário, né? Então, aquela informação, um exemplo bom talvez seja a balneabilidade da praia, né? Quando você vai na praia, você não quer saber exatamente qual que é o nível de coliforme fecal que tem na praia. Você quer saber se a praia é própria ou imprópria para banho. Então, aquele usuário específico, aquele nível de informação é o que importa. Para o gestor público, não. O nível de coliforme fecal é importante porque vai determinar que tipo de equipamento que ele tem que comprar para melhorar a balneabilidade daquela praia. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, de desenvolver indicadores a partir dos indicadores existentes e, na verdade, na hora que você desenvolve isso, você está criando novos indicadores.
novos indicadores. Agora, de uma certa medida, os indicadores também não podem ser entendidos como um padrão único. Quer dizer, você tem realidades distintas, com intervenções de toda a ordem diferentes também. Então é preciso que você faça, mesmo nessa ideia de que os indicadores são o termômetro e, portanto, a febre não é o mal é o que gera essa febre. Você tem que combater o mal e não necessariamente a febre. Mas você tem que customizar de alguma forma esses indicadores. Como é que isso funciona no âmbito deste projeto em especial aí, com as prefeituras? Eu acho que essa observação é bastante importante, né? A gente pode fazer o paralelo também do indicador como uma foto. E quando a gente vai tirar uma foto de uma realidade, e essa foto representa essa realidade, a gente pode definir determinados parâmetros específicos, né? Então, muitas vezes você está interessado na paisagem dessa realidade. Outras vezes você está interessado nos indivíduos que compõem esse tipo de foto. Então, estou totalmente de acordo no sentido de que o indicador deve ser importante para o usuário. Então, para o município, que tipo de indicador é importante? São alguns indicadores específicos, inclusive que ele tem que prestar conta para o Tribunal de Contas, né? Então, esses indicadores são fundamentais para aqueles municípios. Para outro tipo de usuário, a gente vai ter que adaptar. Então, o formato de indicador é definido pela necessidade do, que a gente chama, né, em administração, do tomador de decisão. Então, o tomador de decisão tem que olhar para aquela informação tem que fazer sentido para aquele tomador de decisão, e aí, em função dessa informação, ele toma. Então, quando a gente vai para indicadores mais genéricos, a gente está fazendo um retrato da realidade. Da mesma forma, a gente pode trabalhar, por exemplo, renda per capita no Brasil. A renda per capita é um indicador interessante. Agora, se você vai estudar a política específica de Santa Catarina no sentido de distribuição de renda, essa renda per capita pode ser complementada, pode ser trabalhada para fazer mais sentido para aquela realidade. A gente vai ter que continuar trabalhando com macroindicadores, mas na gestão, por exemplo, de uma organização ou na gestão de um município, a gente vai ter que desenvolver indicadores próprios para que façam sentido para aqueles gestores. E também, de alguma forma, trabalhar a interpretação desses indicadores, quer dizer, a leitura que eles vão dar. Eles não são, normalmente, variáveis matemáticas, né? Quer dizer, uma equação que leva em conta uma série de outras existe todo um esforço para transformar, muitas vezes, uma informação muito complexa, né? Um retrato da realidade é um retrato relativamente complexo, mas em função desse usuário a gente vai ter que fazer todo um esforço de transformação para que aquela informação faça sentido. Então, por exemplo, no módulo de habilidade a gente vai falar da cor verde, da cor amarela e da cor vermelha, por mais complexos que sejam os modelos para determinar o nível de vulnerabilidade de uma praia. Agora, nesse projeto especial, e achei bastante oportuno esse exemplo, porque, na realidade, por exemplo, de um estado como Santa Catarina, cerca de 300 municípios, alguns de porte muito pequeno, outros médios, outros grandes, você tem, a rigor, gestores públicos com o mesmo conjunto de atribuições. Quer dizer, o prefeito de um município com 5 mil habitantes, ele tem as mesmas atribuições e, portanto, a mesma demanda por tomada de decisão que tem um prefeito da capital do estado. Só que o agente público, na definição das políticas públicas, ele tem uma série de limitações. Quer dizer, ele é próprio, pertinente ao agente público, porque ocupa funções ou cargos eletivos, enfim, ter limitações na hora de tomar decisão. E o indicador é fundamental nisso. Ele tem que se amparar nisso, sob pena de ele tomar decisões absolutamente equivocadas. Eu considero um apoio fundamental. Quer dizer, qualquer decisão sem o indicador é pior do que uma decisão. Uma decisão sem indicador é pior do que uma decisão com indicador, por pior que o indicador seja. Quer dizer, é melhor um apoio, um suporte para que oriente a gestão do que nenhum tipo de apoio nesse sentido. E, na verdade, o que a gente encontra nas organizações privadas ou no setor público é uma tentativa dos gestores de se apoiarem nessa informação. Quer dizer, a gente tem que entender que o gestor sempre está numa situação complicada, como foi colocado aqui, e tem que enfrentar determinada realidade com uma série de limitações, de recursos para enfrentar essa realidade. Então, o indicador ele vai ajudar, além de tomar uma decisão, de priorizar as decisões que têm que ser tomadas primeiro. Que na verdade, ele talvez não dê conta de exatamente, do conjunto de problemas que você tem que enfrentar.